Arro, mulheres! Arro, morreras! Como vocês estão? Salve, salve, lindas! Mulheres, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Antes disso, agradecer o carinho, né? Salve as nossas viajandinhas, que estão sendo deliciosas. Hoje eu vou gravar uma viajandinha rapidinha. Celebrar com vocês. Há uns meses atrás, há 9 meses atrás, né? 10 meses atrás, mais ou menos, uma aluna minha do Círculo de Mulheres me procurou no privado, né? E falou: Carla, eu tô assustadíssima, preocupadíssima, porque eu tô grávida. Ela é casada, já tem um filhinho de 3 anos, e ela falou: eu não queria, né? Até para eu contar fica assim. Ela já estava passando por situações bem desafiadoras e tudo, estava no processo de autoconhecimento, que aí a gente sabe que vem muita sombra, né? E ela estava lá limpando as sombras e tudo, e ela: Carla, tô grávida. E eu tô pensando em abortar. E eu queria conversar com você, para você me dizer o que você acha, para você me dar uma palavra, né? E eu falei para ela assim: olha, existem coisas na vida que nos dão a impressão que nós vamos resolver algum tipo de problema, mas na verdade a gente vai criar mais um problema. O aborto é uma dessas coisas, né? A pessoa: eu não estou preparada. Você tinha que ter pensado nisso na hora que você foi fazer sexo e não se cuidou, né? Agora, o que você faz? Volta no tempo, né? Volta no tempo. Ela: pois é, porque isso, porque aquilo. Sempre tem, né? Alguma desculpa, alguma coisa, algum acontecimento. Porque o que acontece? O que um aborto acarreta? No nível psicológico, emocional da mulher, o aborto, principalmente o aborto provocado, o aborto natural também provoca isso, mas num nível menor. O aborto provocado, nesse nível que eu falei, ele provoca uma culpa enorme na mulher. E o que acontece? Essa culpa, ela vai se tornar inconsciente. Daqui a pouco a pessoa não vai mais ter consciência de que a culpa do aborto, ela se enraizou dentro da mulher e criou várias vertentes. E essas vertentes, elas vão se ligar com culpas anteriores, né? Que todo mundo carrega algum tipo de culpa, se ainda não limpou tudo. E essas culpas, elas são igual bichinhos, gente, que vão se reproduzindo dentro da gente. 1 mais 1, 2. Esses 2 fazem um monte. Assim são as memórias. Os kahunas, de onde veio o Ho'oponopono, quando eles explicavam sobre as memórias, eles diziam: as memórias são como cachos de uvas. Quando você chega numa memória, não é uma memória, é um cacho de uva. São várias memórias agregadas em uma raiz, digamos assim. Em uma raiz, tá? Então, o aborto provocado, ele vai criar muita memória. E o que acontece uma pessoa com muita memória? A vida dela não anda.
né? Então ela acha que a vida com o filho não vai andar, com o aborto vai andar muito menos, muito menos. É algo que não pode se refazer, não dá para voltar atrás, né? Feito é feito, não tem como a pessoa depois voltar atrás. Eu trabalho há muitos anos com mulheres, muitos anos, né? E tenho presenciado muitas mulheres que carregam essa culpa, né? E a gente vai limpando, mas é algo que fica muito enraizado na pessoa. Quando eu tive o meu filho, né? O meu primeiro filho, quando ele estava com 5 anos, eu engravidei do meu segundo filho. E há um mês e meio eu perdi a gravidez, né? Eu acordei sangrando. Na verdade, eu fiz muita força num dia anterior. Isso foi um aborto inconsciente que eu estava fazendo, né? Eu resolvia lavar as paredes. Sabe quando você pega um detergente, um pano e vai passando nas paredes? Parece uma coisa leve, mas não foi leve para mim, né? Que estava grávida de 1 mês e meio. Não esperava que isso fosse acontecer, mas aconteceu. E passou, na época eu não sabia que eu mesma, de forma inconsciente, tinha provocado esse aborto, né? Passou. Anos depois, quando eu estava morando aqui em Jacareí, lá em Jacareí, eu me senti meia paralisada no meu trabalho, não estava conseguindo fazer as coisas direito. Aí eu fui fazer uma constelação para o trabalho, né? Fazer uma constelação. E aí o constelador colocou um representante para o meu trabalho, um representante para mim, e o meu representante olhou para o trabalho e desviou o olhar. O meu trabalho estava olhando para mim, normalmente, estava bem, e ele falou assim: olha, não tem nada a ver com o seu trabalho, isso que você está sentindo. Aí ele falou assim, perguntou para mim: você fez algum aborto, perdeu algum filho? Eu falei: eu perdi meu segundo filho. E aí ele colocou ali um representante. Não deu outra. O meu corpo foi todo em cima do representante do aborto, né? Então ele fez ali a dinâmica da constelação para liberar, para harmonizar, para incluir e seguir. Então vejam como interfere na nossa vida profissional, na nossa vida afetiva. Por exemplo, um casal... Gente, por isso que eu falo para vocês fazerem constelação familiar, né? Eu vou deixar o link aqui dos trabalhos que estão acontecendo de constelação familiar, que eu estou facilitando, e jornadas de constelações. Gente, é muita harmonização que a gente recebe. Para não dizer cura, né? Porque a gente não usa normalmente esse termo cura, tem que ter muito cuidado ao usar. Mas eu vou falar para vocês, muitas vezes eu vejo curas, como eu já via, até na minha vida, tá? Então assim, por exemplo, um casal que se ama muito, né? Está junto e engravidou a primeira vez, fez um aborto. Engravidou a segunda, fez um aborto. Daqui a pouco, esse casal vai começar a viver uma desarmonia. Fizemos o aborto porque a gente queria aproveitar mais a vida, ou porque a gente queria trabalhar, ou porque a gente queria... Não importa. Não importa o porquê a gente queria alguma coisa, né? O fato é o fato, um aborto. Esse casal vai começar a desandar, né? Aí engravida de novo, tá desandado. Não vou ter não, porque a gente não tá bem. Não vai demorar muito tempo, esse casal, mesmo se amando, vai se separar. Perde a força, né? Perde a força. Então, os abortos, eles tiram a força
de um casal. E essas pessoas, elas podem passar a vida toda procurando esses filhos, né, em outras coisas. Isso é muito doloroso, né? É doloroso também para a alma que vai encarnar, que tem todo um planejamento. E esse planejamento é cancelado. Esses abortos também, eles podem o que provoca na gente, né? Pode provocar sintomas e doenças e até cistos ovarianos, cistos no útero, cistos em outras regiões do corpo, bloqueios podem até se transformar em tumores e cânceres, né? Eu tô aqui lembrando de algumas situações que podem acarretar. Quando a gente tá falando de visão sistêmica na família e nas constelações familiares, existem inúmeras dinâmicas que acontecem na gente, né? Problema com dinheiro, problema de não conseguir prosperar, não ter a consciência limpa para prosperar, né? Acarreta também por conta de abortos. Gente, é muita coisa, né? Até insônia, inquietação, muita coisa. Aí tem que ver caso a caso. Então, se você é uma mulher que tem abortos que foram provocados ou naturais e você vive dificuldades na sua vida, procure fazer a constelação familiar. Não interfere só nas mulheres, nos homens, nos pais também, tá? Tem muitos homens que se tornam alcoólatras por conta de ter filhos abortados que eles nem sabem. Digamos que um homem teve com uma mulher, teve com outra, e 5 mulheres engravidaram e 5 mulheres fizeram aborto, ele nem sabe. Esse homem começa a sentir fraqueza e tal. Quando a gente vai fazer uma constelação para esse homem tá assim, ó, catando todos os filhos, entendeu? Ele tá buscando todos os filhos, tá olhando para todos os filhos. É triste de ver. Então, a minha alegria foi que ontem, né, depois, essa moça, ano passado, finalizamos o círculo de 2022 e muitas mulheres continuam no círculo, algumas saem, vão fazer outras coisas, né, e novas mulheres entram também. E ela foi uma das que falou: Carla, agora eu vou parar um pouco. Tá bom, foi. E a gente não se falou mais. De um mês pra cá, eu tava lembrando muito dela, né? Cheguei a procurar ela no WhatsApp, só que eu tava escrevendo o nome dela errado, com uma letra errada, e eu não achava. E eu falei: poxa, eu quero falar com a fulana pra saber como que tá, como é que foi e tal. E no dia que ela me procurou pra gente conversar, eu expliquei isso pra ela e conversei com ela, né? Bom, ela resolveu dar prosseguimento na gravidez. E ontem ela mandou um WhatsApp pra mim, ela mandou a foto do menino, né? Um menino lindo, fico toda arrepiada.
Ela mandou a foto da criança no bercinho sorrindo. Falou: Carla, esse é meu filho. Esse é meu filho. Ele nasceu, né? Muito saudável, tá muito bem. E eu tô mostrando pra você. Quero te agradecer. Aí mandou um filmezinho dele. Um garoto com uma cara de sapeca, né? Eu fiquei muito emocionada, fiquei muito tocada. Muito mesmo. Muito mesmo. Ela tá muito feliz, tá com um semblante leve. Ela falou: Carla, agora eu entendi tudo. Como foi bom pra mim. Como foi bom, como eu amadureci, né? Gente, vocês não querem filho? Cuidem-se pra não ter filho, pra não engravidar, né? Cuidem-se pra não engravidar. Né? Cuidem-se pra não engravidar. Né? Porque é muito sério. Então, eu fiquei muito feliz e tem mais um anjinho aí conosco aqui, né? Dessa nova geração que a Terra precisa. Eu tô sentindo aqui a energia da criança. Então, assim, o meu trabalho, tanto quanto a minha pessoa, né? Eu caminho na vida para poder trazer os meus conhecimentos para quem quiser. Quem quiser ouvir, quem quiser receber. E qual é a base do que eu passo para as pessoas? A base é que nós somos espíritos e nós estamos nessa experiência aqui na Terra. E aqui na Terra é um mundo das ilusões. A Terra é o mundo das ilusões. Então nós estamos imersos nas ilusões o tempo todo, as ilusões nos iludindo, as ilusões criando, né, os maias, os véus, para que a gente se perca, porque a brincadeira aqui é a gente se achar, e não teria graça nenhuma, nem mérito nenhum se achar num lugar que está todo mundo achado. Mas você se achar num lugar que todo mundo se perde, não é isso? É igual você entrar numa floresta que você não conhece, uma mata fechada, uma mata virgem, e fala: olha, você vai andar 100 quilômetros dentro da mata fechada, sem bússola, tá? E você vai ter que sair no lugar assim, assado, que tem uma ponte e tal, e você finca a tua bandeira lá e fala: eu cheguei, eu consegui. Como que você vai fazer isso? Você precisa estar muito conectado, Assim é o caminho aqui na Terra. A gente vai passar, a gente passa, e a gente precisa estar muito conectado. Então tem coisas que nós achamos que vai nos ajudar, mas elas vão nos atrapalhar. E tem coisas que a gente acha que vai nos atrapalhar e elas vão nos ajudar. Né? Por exemplo, há 10 anos atrás, isso eu já falei para vocês, né? Eu falei para vocês. Eu tinha um sonho. Até então eu tinha um sonho de ter um sítio, de fazer meus trabalhos no sítio, de trabalhar com xamanismo, com fogueira, no sítio, né? Mas eu nunca tinha feito um movimento, né, de ir morar num sítio, por exemplo, de comprar um sítio, de alugar um sítio e fazer esse movimento, essa ação, né? Até que eu conheci um homem, a gente se apaixonou e a gente rapidamente comprou um sítio. Só que a gente não havia se conhecido o suficiente, né? Quando eu olhei, né, a gente já tinha comprado o sítio, eu falei: isso não vai dar certo.
A gente pensa muito diferente, a gente teve essa boa ideia, essa boa intenção e tudo mais. E não deu, a gente começou a se desentender muito e não deu. E dali nós nos separamos, colocamos o sítio para vender, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar a parte dele, ele também não tinha dinheiro para comprar a minha parte, e a gente colocou o sítio à venda. Foi nesse lugar que eu encontrei o Sansão na estrada, né? E eu voltei para o meu apartamento com o Sansão. E eu falei, meu Deus, agora eu preciso morar numa casa, porque esse apartamento não comporta esse cachorro desse tamanho. O Sansão era grande, era cachorro do tamanho de um labrador, um pouquinho maior, né? E isso me deu força, né? Para a ação que se requeria naquele tempo, que era fazer um movimento para ir morar num sítio. Tanto que eu achei a chácara lá em Jacareí, né? E a minha vida toda mudou. Então vejam como coisas que parecem que não deram certo, dão certo, né? Às vezes eu falo assim para meus mentores, poxa, você não podia me falar as coisas mais diretamente, não? Tipo assim, faz assim, faz assim, faz assim. Porque, por isso que a gente fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Porque são as experiências que vão enriquecendo a gente, que vão enricando a gente. Porque em cada experiência tem o bem e o mal, tem o certo e o errado. Tem o justo e o injusto, né? Tem o algoz e tem a vítima. Tem todas as polaridades. E quando a gente aprende a limpar a memória e entrar no caminho do meio, a gente vai se libertando das memórias e vai evoluindo e vai crescendo, né? No outro dia lá em casa, a gente teve um evento lá na casa da Águia e eu não achei a minha tábua de madeira de cortar. A gente queria cortar pão para sopa, né? Para acompanhar a sopa. E eu falei, gente, eu tenho uma tábua de madeira, não acho. Bom, não achei. Eu falei, como que a tábua de madeira sumiu? Não tem como sumir, as coisas não andam, né? E na minha casa não tem como sumir nada. E depois, numa cerimônia de ayahuasca, veio um guia meu e falou assim, amanhã você pega aquele armário, é um armário de dispensa de alimentos, né? Você pega aquele armário, tira tudo, limpa ele todo e rearruma. Aí no dia seguinte eu esqueci. Agora, o que eu faço nas cerimônias? Quando acaba a cerimônia eu anoto tudo que eles falam para eu fazer. Eu esqueci de fazer. Esqueci. Daqui a um mês, eu falei, eu vou arrumar. Por que eu não arrumei antes? Que o armário estava arrumado, estava limpo, estava arrumado, né? As minhas coisas todas são arrumadas, organizadas e limpas. Não tinha nenhuma urgência, nada disso. Aí, eu fui lá, o armário eu não fiz. Abri o armário, tirei tudo. Quando eu tô tirando, eu acho a tábua. A tábua de corte. A tábua de corte estava ali. E eu falei assim, poxa, eles não podiam ser mais diretos? Não. Eles não podem ser mais diretos. É assim que é. Às vezes eles são mais diretos, né? Dependendo da situação. Mas é mais ou menos assim, a vida aqui no planeta Terra. A gente vai fazer uma coisa, acha outra. Vai fazer outra, fala. O doutor Laí Ribeiro, pessoa que eu agradeço muito, porque eu li um livro dele há 20 anos atrás, que mudou a minha vida, que foi O Sucesso Não É Por Acaso. Um livro fininho que eu achei num sebo que eu tava
no final de um ponto de ônibus, lá no Rio de Janeiro, aonde era aquele bairro que eu não lembro direito, com uma bolsa pesada, cheia de glicerina. Eu tinha acabado de comprar glicerina para fazer sabonete. Naquela época eu não tinha carro, estava sem carro. E eu andava um pouquinho mais para ir para o ponto final, para poder pegar o ônibus vazio para vir sentada, que a viagem era 1h30 mais ou menos, né? E no ponto de ônibus tinha uma barraquinha com uma pessoa, uma barraquinha de sebo, de livros. E eu comprei esse livro aí, custou R$8, eu me lembro o preço dele. Esse livro mudou a minha vida. E o Dr. Laí Ribeiro, ele fala isso, que a vida, ela opera como se fosse um ângulo de 90 graus. Você vai fazer uma coisa, acontece outra. Não é uma linha reta. E eu achei muito interessante, muito inteligente, né? Realmente, se você quer que na sua vida aconteçam coisas, você precisa fazer outras coisas. Gente, hello, olha. Se você quer que aconteçam coisas na sua vida, você precisa fazer coisas, mesmo que não sejam as coisas que você quer que aconteçam. Entendeu? Não é? Por isso que é importante a gente agir, porque a Terra é um plano material onde ela as coisas se solidificam, se materializam com a ação, né? Com a ação. A gente vai fazer, e o fazer faz acontecer não só aquilo que você quer fazer, como outras coisas que você nem imagina. Porque existem muitas informações que a gente não tem consciência que estão acontecendo aqui agora, né? Então vejam que interessante, a gente começou essa conversa falando dessa bênção, né? Que é a vinda de uma criança e da gente poder evitar maiores problemas na nossa vida com abortos. E a gente depois fala que tudo faz parte, todo caminho faz parte, né? Todo peso também faz parte. Quando a gente sabe olhar, gente, e quando a gente para de resistir, né? A gente não pode ficar brigando com as situações, entende? Ficar brigando com as situações. A maioria das pessoas está brigando com todo mundo, está querendo provar a verdade, tá... Viva leve, né? Viva leve. É um tempo, gente, da gente se recriar, sabe? É um tempo planetário. Olha a energia disso, ó. Aqui, ó. Chega a tremer meu corpo todo, ó. É um tempo planetário da gente se recriar, da gente seguir o nosso coração, da gente não fazer nada porque eu tenho que agradar, ou as pessoas vão me ver fazendo isso, elas vão gostar de mim. Não é, não, nunca foi, né? Mas agora é urgente que cada uma de nós encontre o seu próprio coração, né? E para a gente fazer isso, a gente primeiro precisa sair das mentiras que a gente criou. Sair das mentiras que a gente criou, né? Tá um dia lindo hoje, uma tarde, são 13 horas, uma tarde maravilhosa, a estrada linda como sempre. Nós somos muito condicionados, muito condicionados, muito condicionados. A gente tem a tendência de repetir o que a gente sempre fez, né? Quando a gente acorda para isso,
E a gente começa a ver o que tem por trás das situações, né? Por exemplo, eu tô aqui, tem uma fila, né? Tem 2 caminhões lá na frente, estão andando devagar, tem uns 5 carros e tem eu. Como que eu tô aqui? Normal, não tô irritada, não tô querendo passar, não tô com pressa, nada disso. Então, imagine, como eu falei na live anterior, daquele mercado, né? Que a gente passa várias vezes no mesmo mercado e o que importa é a maneira que a gente passa. Então, há tempos atrás, eu aqui já ia estar o tempo todo pressionando para encontrar um buraco para eu ultrapassar, né? Não ia estar vivendo essa situação. Que situação é essa? Que essa situação é essa. Que tem esses caminhões, e é isso que é. Como eu posso usar essa situação ao meu favor? Eu posso apreciar melhor a estrada, que eu estou andando mais devagar. Eu posso ainda continuar conversando com vocês aqui. Posso fazer até algum tipo de meditação, se eu quiser. Ou posso simplesmente estar presente e vivendo isso aqui, né? Agora, tem uma outra pessoa que ia estar aqui xingando, falando palavrão, xingando lá aquele cara da frente, né? Então, as resistências, gente, que a gente tem e os pontos de vistas que a gente tem que criam a nossa realidade, criam o nosso estresse ou a nossa paz, né? Então é isso, meninas. Eu amo vocês e vou finalizar a viajandinha. Quando eu chegar em casa eu posto, né? Vamos respirar profundamente e viver a vida, né, gente? Vamos viver a vida. Viver a vida. Hoje eu fiz tanto carinho na Xana e na Bebel, brinquei tanto com elas. A Xana já tá se habituando com os gatos. Hoje, pela primeira vez, ela entrou solta dentro de casa, sem eu estar com a guia. E eu levei ela lá no quarto onde os gatos estavam. Ela olhou com calma, foi com calma. E então eu dei os parabéns para ela, chamei ela para sair, ela me acompanhou. Ela é muito inteligente, né? E ela tinha uma gana para pegar os gatos, um espírito de caçadora. Ela ficava fora de si. Ela chegava a tremer, né? Quando ela via o gato. Ela ficava totalmente instintiva. E aí, com muita paciência, tô ensinando, tô educando e tô colhendo bons frutos. Acredito que mais um pouquinho eu possa já deixar a casa toda aberta para ela circular livremente sem eu estar preocupada se ela tá pegando um gato, né? Porque eu não faço isso, a casa fica fechada, aí eu abro, prendo ela, solto ela, fecho a casa, solto os gatos, prendo a cachorra, solto a cachorra, prendo os gatos, e roupa eu não posso. E numa boa, né? Que bom. Se fosse antes também eu ia estar surtada com isso, surtada. Primeira coisa que eu ia falar, não aguento ficar de casa fechada, porque eu gosto de ficar com a casa aberta, com a janela aberta, com a porta aberta. Não. Vamos dançar conforme a música requer de nós. O que requer de mim agora? Requer que eu faça isso. Gente, autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento é maravilhoso. Tá bom? Então, um beijinho pra vocês. E a gente se vê na próxima viajandinha ou na próxima live. Um beijinho.